para falar sobre, claro, eleições municipais aqui em São Paulo, segue dando o que falar. A corrida maluca pela prefeitura, trazendo novos capítulos de altíssima temperatura e pressão pelo seguinte. Vamos começar aqui repercutindo ontem a baita entrevista conduzida por toda a equipe do jornalismo da nossa Jovem Pan, no programa Direto ao Ponto, tá? Onde o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, veio aos nossos estúdios e falou sobre a diferença dele e Ricardo Nunes em relação a Jair Bolsonaro. E ainda viu ali com muita preocupação o crescimento vertiginoso de Pablo Marçal nas pesquisas. Vamos conferir. Existe uma vinculação da minha imagem, a imagem do presidente Bolsonaro é uma vinculação imediata. Por razões óbvias. Eu fui ministro do presidente Bolsonaro. Eu trabalhei com o Bolsonaro. O Bolsonaro me alçou a condição de candidato ao governo de São Paulo. Ele abençoou essa minha candidatura e ele foi importante na transferência de votos. Então, a minha identidade com a identidade do Bolsonaro é imediata. Assim, a minha identidade com o bolsonarismo acaba sendo imediata. Se eu estou aqui porque o Bolsonaro me alçou a essa posição. Ele me abriu a porta primeiro do ministério, sempre prestigiou o que a gente vinha fazendo no ministério, depois ele lançou a minha candidatura, ele apoiou a candidatura, ou seja, Bolsonaro foi responsável por eu ter chegado ao governo do Estado de São Paulo. E o senhor foi o ministro que ficou do começo ao fim, né? Do começo ao fim. Não houve instabilidade na tua permanência. Não, e o Bolsonaro sempre me prestigiou muito, por isso eu tenho muita consideração, muita gratidão ao presidente Bolsonaro. E aí existe essa relação que é muito forte, né? Que acaba sendo muito próxima. Eu tenho uma amizade com o presidente que é muito grande, as pessoas entendem isso. Por isso eu não tenho essa reação. O Nunes acaba tendo, as pessoas não identificam ele, né? Ele não é direita, ele não é isso, ele não é aquilo. As pessoas estão sempre rotulando e sem fazer muita análise, né? Vamos lá. O que eu preciso evitar se eu for levar a discussão para o campo ideológico, né? Se eu for ir para um campo até pragmático. Olha, eu não queria que a esquerda ganhasse a eleição, então eu não quero Boulos. O Marçal hoje é a porta de entrada para o Boulos. Porque o Marçal é o cara que pode fazer com que o Boulos ganhe a eleição num segundo turno. O Boulos perde para o Ricardo. Num segundo turno com o Marçal, a coisa fica embolada. Então, se a direita quer entregar a Prefeitura de São Paulo nas mãos da esquerda, nas mãos do Boulos, está fazendo um grande serviço apoiando o Marçal. Meus amigos, uma espécie de guerra civil vai sendo gestada no campo da direita para ver quem é que fica com o famoso espólio de Jair Bolsonaro. E Pablo Marçal veio com uma versão, como eu disse ontem, do bolsonarismo 3.0, versão com nitroglicerina pura. Segre, como é que você está vendo o avanço, a incursão de Pablo Marçal, fenômeno orgânico digital, para tentar, enfim, embaralhar de vez a disputa pelo protagonismo no campo da direita? André, eu vejo o Marçal muito parecido na sua essência de crescimento com o Milei. A diferença é que um veio pelos comentários dos programas de TV, comentando sobre economia, e outro com muita chegada nas pessoas através das suas atividades, sobretudo o crescimento em redes sociais. Mas muito orgânico no que seriam os marçalinos, né? Aqueles que defendem e criticam a todo aquele que esteja contra ele, defendem o candidato, nesse caso do Marçal, mesma coisa com o Milei. E lógico, conhecem muito bem de redes sociais, se apoiam nesse fenômeno de redes sociais e vai ser muito difícil de segurar esse crescimento. Agora, se chega até o final ou fica sem combustível até as eleições, só o eleitor dirá, mas é um candidato para considerar sem dúvida nenhuma. Eu acho também, prezado Segre, que tu é também um candidato a se considerar. Mas vamos falar daquele ali que já teve sucesso. Prezado Palumbo, olha só, eu queria parabenizar a fala do governador Tarcísio. Esse é o governador de São Paulo, o Palumbo, que apesar de não usar calça apertada, mas tem aquilo roxo. Foi meu contemporâneo de Academia Militar das Agulhas Negras. E olha, no tocante, Segre, sobre o que ele falou sobre o Marçal, eu apoio, porque seria loucura eleger alguém que se diz um não político, um radical. Quer dizer, em 2018, para presidente deu certo. Mas não vamos arriscar. Ele, inclusive, pediu meus 100 mil de volta, Segredo. Não sei se tu viu. Eu vi. Mas o Playboy perdeu aí, ó. Perdeu o Playboy. Porque o Carluxo pediu para eu não devolver. Afinal de contas, ele quer que eu use essa verba para reformar a brinquedoteca dele, ok? Então não tem conversa contigo aí. Mas vamos conversar aqui sobre o Nunes? PP? Podemos conversar sobre o Nunes, então, um pouquinho? Podemos falar sobre o Nunes, então, claro. Vamos lá. Ele, PP, que é o grande candidato, talvez o próximo na linha, para receber a medalhinha dos 3 Is, está fazendo por onde? Mas vamos lá. Inclusive, muitos aliados do atual prefeito Ricardo Nunes, meu caro PP, candidato pelo MDB, tem alertado sobre o risco de esquecer Boulos durante a campanha e só priorizar a artilharia dele rumo a Pablo Marçal. Como é que você tem visto esse cálculo? Faz sentido? O Boulos está meio que ficando esquecido e está fazendo memes sobre como se ele fosse um bolo
partindo para um lado meio infantil, quinta série? O que você acha? O Boulos não entendeu ainda a campanha para a Prefeitura de São Paulo. E esse receio dos aliados do Nunes, eu não sei se faz muito sentido, não. Eu gosto de falar o seguinte, Marinho, eleição você tem que buscar qual que é a narrativa que a sociedade quer. Em 2018, por exemplo, a eleição toda fincou no antipetismo. Então, quem veio como antipetismo foi o presidente Bolsonaro. Em 2022, já foi o contrário. A eleição foi anti-Bolsonaro e quem veio com a narrativa anti-Bolsonaro foi o Lula, que acabou ganhando as eleições. As eleições do município de São Paulo, meu modo de ver, está ainda se movimentando de um jeito que a gente não sabe ainda qual que vai ser a narrativa que vai preponderar. Ao que tudo indica, pelas narrativas e pelo fortalecimento e protagonismo do Marçal, está se colocando como Marçal ou aqueles candidatos que se colocam como anti-Marçal. Então, no meu modo de ver, se o Nunes não atacar o Marçal da forma como a Tabata está atacando, da forma como o Boulos não está atacando, tem grandes chances dele não ir para o segundo turno. Então, eu discordo dessa análise dos aliados do Nunes, dizendo que o Nunes deveria atacar e focar no Boulos. Da mesma forma que o Boulos, se não conseguisse colocar como uma força anti-Marçal e parar com essa narrativa bobinha de fazer coraçãozinho nas redes sociais, fazer corte do Boulos, né? E ter uma postura muito mais incisiva, né? Ele pode também ficar fora do segundo turno. Está aberta as eleições. Os 3 candidatos nas últimas pesquisas estão tecnicamente empatados. Tem o Datena chegando, tem a Tabata que está criando essa narrativa anti-Marçal, exatamente porque a campanha dela viu que essas eleições, a narrativa era exatamente essa. Então, eu não vejo que o Nunes está errado em focar em atacar o Pablo Marçal, não. Meus amigos, o fato é que está bem embaralhado e são muitas frentes a serem defendidas simultaneamente. Mas eu queria trazer aqui um dado e propor a dobradinha aqui. Palumbo e David Palumbo. Pelo seguinte, ontem Pablo Marçal foi a outra emissora e deu uma longa entrevista, uma longa sabatina, rendendo os seus cortes, a especialidade da casa, em se tratando de Pablo Marçal, onde ele negou que a direita tenha um dono. Além disso, reforçou na entrevista o respeito que tem por Bolsonaro, mas disse que não tem padrinho político, voltou a dizer que não tem ligação com o PCC, foi ali achacado pelos jornalistas tentando fazer uma ligação direta a ele e todo esse círculo ali de suposta podridão ainda a ser confirmada dentro do PRTB, que ele mesmo disse que é um veículo momentâneo para ele chegar onde ele quer chegar, e tentando se distanciar, dizendo que isso aí é muito constrangedor, dando a entender que isso aí não é comigo. Cola essa desculpa para você, Palumbo? Ou diga-me com quem andas e te direi quem és. Não, eu acho que... Eu não concordo com o governador Tarcísio, apesar de ser um apoiador dele. Eu não acho que o Marçal seja porta de entrada para o Boulos. Eu acho que eles estão desesperados com o crescimento do Marçal. Ele já está com mais de 3 milhões de seguidores. E não faz 3 dias que ele abriu essa conta. Ou seja, ele é um fenômeno. E realmente, a direita não tem dono. Eu sou de direita, mas eu não visto a carapuça de nenhum político. E a gente tem que levar isso em consideração. O Marçal, se bobear, vai levar no primeiro turno. Agora, quanto ao Nunes, nós temos que entender o seguinte: o PL apoiou o Nunes por causa de interesses do PL, principalmente do presidente do PL. Porque aqui já tinha vereadores, tem deputado federal, e aí tem ingerência em alguns órgãos da prefeitura. Então, eles preferiram continuar com o mesmo. Mas eu acredito muito que o Marçal vá surpreender sim, viu? Vá surpreender sim. E aí você falou também de, olha, mas o partido tal tem o problema tal. Eu não posso ser confundido com o MDB. No MDB também tem gente que foi acusado de corrupção. Eu sou Mário Palumbo. O Marçal é o Marçal. Infelizmente, nós somos obrigados a estar em um partido. Eu gostaria de estar em partido nenhum, mas eu sou obrigado por força da lei. Agora, todos os partidos, todos, absolutamente todos, tem gente boa e tem gente ruim. O PL, MDB e do Marçal não é diferente. Isso é indiscutível. Eu acho que realmente essa questão dos partidos terem ali bons e maus quadros, acho que é mais antigo que os rascunhos da Bíblia. Quero te ouvir, David, também, especialmente sobre esse combate que a Tabata trouxe para si, tirando ali as luvas e tentando encarnar uma posição mais beligerante, ali encampando a disputa moral, tentando expor o círculo íntimo ali do próprio Marçal.
Jogada essa que, pelo visto, Nunes, Boulos e Datena meio que se eximiram, limparam as mãos e não estão dispostos a encararem. O que você acha? Eu acho que a escolha do ex-presidente Jair Bolsonaro em apoiar o Nunes é pelo conservadorismo. Então, assim, o Nunes já está com a máquina pública na mão, ele sabe como gerir a prefeitura e até o momento também foi ele e a Tabata que apresentaram propostas efetivas sobre o que pretende fazer em relação a São Paulo. Já o Marçal, ele fica preocupado nos cortes das redes sociais, de que forma que ele vai ventilar algumas coisas, mas não fala de maneira concreta, apenas ataca os jornalistas em relação àquilo que ele pretende fazer e como vai fazer, que é o principal, de responder como que vai fazer. Porque uma coisa é você trabalhar no setor privado, outra coisa é o setor público, que você depende de licitação, depende também do legislativo, no caso de São Paulo, da Câmara de Vereadores, e sem você ter também uma aliança com os vereadores, você não consegue governar a cidade. E essa decisão também da Justiça de suspender a questão das redes sociais dele, eu acho que muito mais o ajuda do que atrapalha, porque aí ele fica como uma espécie de vítima e que não consegue se expressar por meio das suas plataformas, já que não tem tempo de TV e tudo mais. Vocês lembram daquele clássico da ficção científica Alien? No final dos anos 70, ali teve o Aliens, o 2, ali no início dos anos 80. Saudar aqui meu amigo Guilherme Macalossi, que no Twitter, basicamente disse agora que Pablo Marçal é como se fosse o alien estourando o peito do bolsonarismo. Lembra aquela cena onde vem aquele bicho e sai estourando o peito do Bolsonaro? A ver, realmente o reflexo está sendo implacável, inacreditável e indo a todo vapor. Pepe, você pediu a palavra. Não, eu pedi a palavra para colocar um ponto que eu acho importante nessa disputa de São Paulo. Os bolsonaristas estão, de certa forma, contra o bolsonarismo. Né? O bolsonarismo O bolsonarismo vê, por exemplo, com a ascensão do Pablo Marçal, que é o candidato que, de certa forma, mais traduz a ideologia do bolsonarismo, que não precisa do Bolsonaro. Então você vê vários bolsonaristas se colocando contra, de certa forma, a candidatura do Pablo Marçal, né? Porque, de certa forma, em 2026, a gente pode ver, por exemplo, que a força do bolsonarismo, né, pode encontrar outro candidato para disputa em nível federal que se afaste do próprio Bolsonaro e do próprio bolsonarista. Então, quando você vê as reações da família Bolsonaro contra o Pablo Marçal, do Tarcísio, né, que foi alçado a governador do estado de São Paulo por conta do apoio do Pablo Marçal, se colocando completamente contra o Pablo Marçal, o que você vê, de fato, é esse sentimento. É verdade, é verdade. Agora, Segré, eu quero fazer uma provocação aqui, porque pelo que eu entendi, e não desmerecendo a análise do próprio David aqui, mas David, se eu entendi corretamente, me corrija se eu estiver errado, de que a aliança proposta do Bolsonaro junto ao Ricardo Nunes representaria o conservadorismo, mas eu acho que é a conservação do status quo. É diferente de representar um ideário conservador que segue órfão nessa disputa, tanto que o Marçal veio aí repetindo só alguns clichês de direita com as suas bravatas, bateram na veia e esse eleitorado órfão veio com força para o seu colo. Tem, inclusive, pesquisas recentes aí que já estão dando conta que ele zuniu para primeiro lugar. Segré, você concorda com essa distinção que eu fiz? Concordo, e eu te diria que a diferença de 2018, onde o sistema eleitoral procurava alguém contra a corrupção. Lembramos que nesse momento era o ápice da Lava Jato. Então qualquer pessoa, poderia ser o Pato Donald, era possível que ganhasse uma eleição porque era se colocar contra esse sistema de corrupção. Agora isso não aplica, não estamos sentindo isso no eleitorado. Porém, eu acho que Marçal tem uma vantagem, e volto a fazer o paralelismo com Milei porque aplica. É o antissistema. Ele não vem da política, não é uma pessoa que tem essa essência do DNA da política. E quando as pessoas estão cansadas de ver sempre o mesmo, tomam as palavras do Palumbo. Todos os partidos têm corruptos, todos os partidos têm gente boa, mas perante o eleitor, política é sinônimo de coisa errada. Então, quando aparece alguém que vem de fora e que não tem nada a ver com isso, e que está confortável, porque o Marçal está tranquilo com seus negócios, não precisa da política. E de repente vem e fala, eu vou me enfiar aqui e vou tentar corroborar as coisas e vou tentar melhorar. E o eleitorado fala, opa, peraí, tem uma pessoa que eu não conheço, e pode ser ruim, mas o que eu já conheço tem sempre a suspeita de ser ruim. Nós vemos agora o caso das emendas. Todo mundo votando a questão da emenda, porque o dinheiro é fundamental. A anistia,
Vamos nos perdoar por nós termos nos traído. Nós não respeitamos o que nós mesmos fizemos. E o Marçal, não sei se ele vai... Mas é novo. E nessa novidade, pode levar muito o eleitorado, sim. Mas isso é muito ruim, né, Segredo? Isso é muito ruim. Esse discurso antipolítica e antipolítico, ele é muito ruim. Né? Porque mas a população pensa exatamente isso. Não há salvação no Brasil fora da política. E a gente tem que ter uma narrativa de construir, né, junto o futuro do Brasil, não destruir. E quando eu vejo o discurso da narrativa antipolítica, que o Pablo Marçal, o Milei, o próprio Trump, né, traduz esse sentimento, né, é uma narrativa que destrói, né, que tudo é ruim, eu sou bom. Isso é muito ruim e, pedagogicamente, eu acho que a população, a sociedade, não merece ir por esse caminho. David, quero te trazer já, mas eu preciso trazer mais um personagem aqui para a discussão, como manda o regulamento, tratamento equânime para todos os principais candidatos. A gente há de repercutir, claro, aqui no nosso Morning Show, 10 horas e 19 minutos para você nos assistindo e também nos ouvindo. Pelo seguinte, Pablo Marçal foi a uma emissora ontem, deu a sabatina dele, enquanto Guilherme Boulos, o seu antípoda preferido, o seu arquirrival, pelo menos nessa disputa, foi a outra sabatina em outro programa de entrevistas relevante. O candidato do PSOL se emocionou ao falar sobre como as acusações de Marçal dele ser supostamente um usuário de drogas, um cocainômano. Claro, ele chegou lá exigindo provas de forma bem contundente, disse que as filhas dele estão chorando ao ouvirem comentários, enfim, desnecessários ali na escola. E de novo, é lamentável ver isso, mas é fruto de quem está na política, que é um esporte de contato. E as luvas são removidas, né, Palumbo? A vida como ela é. Exatamente, né? Não quer se molhar, não saia na chuva. Faz parte. Eu apanho todos os dias. De manhã, tarde, noite, tem os renters lá me atacando. E ele nesse exato momento deve ter renter me atacando. Sim. Ó, todos tô pouco me lixando pra eles. Agora, essa desculpa aí de, eu vou chorar, porque falaram isso de mim. Pelo amor de Deus, meu. E outra, é fácil ele desmentir o Pablo. Faz um exame num lugar idôneo. Pronto, acabou. Não, assim não é fácil. Pelo amor de Deus, é lógico, seria faz o melhor exame e mostra. Matar a parada. Eu faria isso. O Ricardo Nunes fez isso. Gente, em nome da precisão. É muita Ricardo Nunes... Pois é, pode até ser, Pepe, mas o fato é que o Ricardo Nunes sugou todo o oxigênio dessa acusação logo na largada. Quem não deve, não teme. Eu, por exemplo, pode fazer o exame que vocês quiserem de droga comigo, não vai achar nada. Mas pra que fazer um exame desse, cara? Precisa provar alguma coisa. Mas se ele for num debate, ele for num debate na televisão aberta e mostrar isso, ele tem que... Paulo, é muita ingenuidade. Vamos falar que o exame foi forjado. Pode falar que o exame não é verdadeiro. Tem instituições idôneas. Pode falar que ele deixou de usar drogas exatamente para fazer o exame depois. Mas sabe então, que a narrativa não é verdade. Se alguém fala que o Palumbo é cocainômano, você vai ou processar ou demonstrar que não é. Exatamente. Exatamente. Agora, sem medo nenhum, porque eu não usei droga. Eu acho que você estava levando pelo lado de como ditar as narrativas. E a gente está aqui, senhores, falando sobre isso. Então, pelo menos a meta inicial do Pablo Marçal foi bem sucedida, independentemente do esforço necessário para explicar depois. Na política, se você está se explicando, você está perdendo, como diz o ditado. Concorda, Pepe? Concordo. Aí tem um ponto que eu tenho refletido bastante ultimamente, eu não tenho opinião formada sobre esse assunto. Justo. É exatamente sobre o impacto das redes sociais. Uma pessoa com 13 milhões de seguidores, né, tem um impacto muito maior do que uma pessoa de 2 milhões de seguidores. Então, aquela ideia liberal que a gente defende, que eu defendia, dos mercados das ideias, que as ideias naturalmente ruins e mentirosas caem, não necessariamente é verdade no mundo contemporâneo, né? Porque ressoa para parte da população de uma forma muito maior do que para outra parte da sociedade, não é? Então, você querendo trazer a verdade num debate desigual como esse, né, não necessariamente você conseguirá. Né? Mas é a esquerda provando o próprio veneno. Infelizmente. A esquerda provando o próprio veneno. Me permita justificar rapidamente. Vamos lá. 2003, 2002, ganha o presidente Lula. Qualquer um assistia a TV e podia xingar a TV, podia xingar o rádio, mas não chegava na ponta. Não existiam as redes sociais. Hoje você fala qualquer coisa e qualquer um gostou da tua ideia e replica e viraliza. E aí não tem mais essa questão de, não, vamos deter essa informação. Não tem como deter. Mas e se for algo patentemente falso? É essa a ideia, é isso que eu posso patentemente falso. O quê? Falso. Se for, por exemplo, uma acusação que você usa drogas pesadas e ilegais. Não, tudo bem, mas aí para isso está a justiça. Se alguém fala alguma coisa contra mim e eu me sinto injuriado, eu vou na justiça. A justiça não repara a verdade. Mas o desgaste depois da imagem da pessoa, mas... Até explicar, o estrago está feito.
E eu acho que o principal problema também em relação a isso é o debate sobre as propostas da cidade. Porque Pois é. fica essa troca de acusações. Absoluto. É E verdade. não tem Absoluto. o debate sobre o que vai ser feito na cidade, como que vai melhorar São Paulo, como que vai resolver o problema do centro. Nada disso tem sido discutido. Tem essas trocas de acusações, mas o que de fato importa não tem sido discutido.